Bom, então a gente vai começar a mesa cujo título é Pensar para além da consciência. Vida, morte, vida, ecosofia e plantas professoras. Tá? Então, temos na mesa, então, Sabrina Lazevich, desculpa, da UF, com a apresentação de Evir Cogumelo. Rodrigo Abreu Silva, que está quase na mesa, mas não está, pode sentar, peço o seu assento. Da UFRJ, cuja apresentação é Ressonâncias Ecológicas do Pensamento de Deleuze e Guattari. Zamara Araújo dos Santos, da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Acertei? Então. Cuja apresentação é Arte e Corpo Sem Órgãos, Configurações de uma Nova Terra e o Povo que Falta. E, finalmente, Felipe Ferreira, da PUC de São Paulo, cuja apresentação é o, entre parênteses, eterno, Retorno da Terra dos Mortos. Né? Então, é isso. A gente vai pedir para a Sabrina, gentilmente, fazer uma coordenação aqui, medir o tempo do pessoal e tal, autogestionária. E, enfim, vocês podem começar por quem quiser. Aqui no programa está a própria Sabrina. Tá bom? Pode. Oi, pessoal. Obrigada. Estão me ouvindo? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Lazevich, esquizoanalista e doutoranda pelo programa de pós-graduação em Psicologia da UF. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, não só por ser o primeiro encontro presencial do GT depois da pandemia, né? Mas também porque o trabalho que eu trouxe para apresentar aqui é bastante especial para mim, por dizer de uma experiência que foi um importante divisor de águas na minha vida. Então, muito mais do que uma comunicação acadêmica, a minha fala mesmo parte de uma experiência encarnada, que eu vivi no corpo, que foi o contato que eu tive com as propriedades psicodélicas dos cogumelos mágicos, que eu chamei de Evir Cogumelo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma breve contextualização histórica sobre os estudos com psicodélicos, para depois eu entrar na viagem psicodélica propriamente dita, que, como já foi dito na mesa anterior, tem tudo a ver com Deleuze e Guattari. Bom, desde mais ou menos meados dos anos 90, que a gente vive o chamado renascimento psicodélico, ou seja, o ressurgimento do interesse científico pelas pesquisas com psicodélicos em vários campos diferentes. Então, nos campos das neurociências, da psicologia e da psiquiatria principalmente, mas não só. Mas foi só a partir de 2010, da década de 2010, que esses estudos começaram a ganhar uma relevância maior e uma visibilidade maior também. E, nesse contexto, o Brasil aparece como um dos pioneiros, como um dos protagonistas nas pesquisas, graças ao uso da ayahuasca em rituais xamânicos dos povos indígenas amazônicos e do Alto Rio Negro, que faz com que essa substância seja legalizada no Brasil para fins de pesquisa, inclusive, né? Mas não é só a ayahuasca que é utilizada há milhares de anos por povos tradicionais em rituais xamânicos. Também são usados o peyote, que é um cacto que contém mescalina, o San Pedro, que é outro cacto que contém substância psicodélica também, a planta iboga, que contém ibogaína, a datura e os cogumelos mágicos, que têm psilocibina. Bom, todas essas plantas, esses fungos medicinais, e as curandeiras e os curandeiros que sabiam usá-los nos rituais, eles foram perseguidos pela primeira vez ao longo dos 3 séculos de caças bruxas na Europa, que durou do século XV ao século XVIII, né? E depois eles foram perseguidos de novo na campanha de guerra às drogas lançada pelo governo Nixon a partir de 1965, nos Estados Unidos. Antes de 65, a gente vivia o nascimento psicodélico, né? Agora é o renascimento. Antes disso, era o primeiro nascimento psicodélico nas pesquisas científicas, principalmente europeias e norte-americanas. Começou em 1938, com o famoso passeio de bicicleta do Albert Hofmann, quando ele descobriu o LSD, a dietilamida do ácido lisérgico. E depois continuou em 1957, quando um banqueiro chamado Roger Gordon Wasson
foi matéria em uma reportagem da revista americana Life que contava a viagem dele ao Oaxaca, no México, onde ele conheceu a curandeira Maria Sabina e foi o primeiro homem branco da história registrada a participar de um ritual xamânico do povo mazateca com o uso de cogumelos mágicos. Bom, é importante fazer essa contextualização porque hoje começa de novo um movimento de descriminalização dessas plantas professoras e, com ele, também, claro, uma tentativa de axiomatização delas pela máquina capitalística, que tenta transformar essas plantas em mercadoria sob a forma de medicação psiquiátrica. Mas os psicodélicos nunca vão poder ser equiparados a um psicofármaco, e eu vou explicar por quê. Etimologicamente, o termo psicodélico significa aquilo que manifesta ou revela a alma ou a mente, promovendo o que se chama de expansão de consciência, né? Neurologicamente falando, uma substância psicodélica, quando entra em contato com o sistema nervoso humano, ela consegue reduzir bastante as atividades da rede de modo padrão que a gente tem, que é uma rede neuronal que a gente tem no cérebro, que ela fica ativa quando a gente está de bobeira, né? Quando a gente não está fazendo nada, quando a gente está procrastinando, por exemplo, e aí a gente cai em pensamentos ruminatórios sobre as nossas coisas, sobre as nossas relações, sobre a nossa própria biografia, e essa é a rede de modo padrão. Bom, os psicodélicos, além deles relaxarem essa rede, que fica muito ativas, por exemplo, na depressão, eles aumentam exponencialmente a nossa capacidade de interconexão neurológica, interconexão cerebral. E também ativa a neurogênese, que é a produção de novos neurônios, né? Ou seja, isso significa que, ao mesmo tempo que a gente para de ruminar sobre as nossas questões individuais cotidianas, várias áreas do cérebro que nunca se comunicaram passam a se comunicar pela primeira vez. E de forma muito intensa, né? Isso explica porque a gente tem experiências sinestésicas, por exemplo, de ver as cores dos sons, ou a textura das cores, ou o cheiro de uma emoção. Os sentidos são misturados. Ainda, né, além disso, a psilocibina dos cogumelos tem uma... Não só a psilocibina, mas todas as moléculas psicodélicas. O DMT, a psilocibina, a mescalina... Todas essas moléculas ela têm uma semelhança muito parecida, muito grande com a serotonina, que é o neurotransmissor responsável, dentre várias outras coisas, por regular o nosso humor e fazer a gente se sentir bem, né? Então, tudo isso acontece quando você está se sentindo ótimo, assim. Mas isso não é tudo, né? Numa viagem psicodélica, a primeira coisa que você precisa saber é que não tem como controlar o que vai acontecer. Por isso que a ayahuasca, o peyote e o cogumelo são chamados de plantas professoras, porque você se coloca numa postura passiva e se dispõe a aprender com o que elas vão te mostrar. Não é você que vai conduzir a viagem, são elas. Abrir mão do controle é a primeira regra aqui. Se você tentar controlar o que você vê, você pode acabar tendo uma bad trip, né? E essa é a primeira diferença dos psicodélicos para os psicofármacos. Eles não têm finalidade nenhuma, só intensidades. Não é possível você direcionar a ingestão deles a um objetivo específico. A única finalidade, ao entrar em contato com eles, é abrir mão do controle por algumas horas e aprender o máximo possível que você conseguir. Às vezes, numa viagem pode vir um insight filosófico gigantesco, ou um insight matemático, ou um insight existencial. Ou, outras vezes, você pode ser confrontada com um trauma de infância gigantesco que você ainda não elaborou, nem curou esse trauma. E aí, se você estiver no meio de uma festa, você vai ter que lidar com isso, com a caixa de som ligada, né? Então, assim, não tem como você controlar o resultado dos psicodélicos. E isso é muito importante a gente saber, né? A segunda diferença de psicodélico para psicofármacos tradicionais é que os efeitos de uma substância psicodélica não podem ser reproduzidos em laboratório. Isso é muito interessante. Para os psicodélicos fazerem os efeitos que a gente quer, né, da viagem, você precisa estar num contexto de ritual, com as danças, as músicas, a fogueira, as curandeiras e os curandeiros presentes. Você precisa estar em grupo. Isso é o que o Timothy Leary, um pesquisador do curso de psicologia de Harvard, que ficou muito famoso nos anos 60, inclusive, por conta do LSD, isso é o que o Leary chamou de setting. Depois dele também ter passado por uma experiência de um ritual com cogumelos mágicos no México
em 1960. E ele disse que, além desse setting ritualístico, uma outra coisa que faz toda a diferença do efeito dessas substâncias é o que ele chamou de set, que é o estado psicológico e emocional da pessoa que vai consumir o psicodélico, né? Da pessoa que toma. Então, é preciso toda uma preparação prévia e um contexto de ritual para você ter esse tipo de efeito que eu estou falando aqui hoje. E aí, o que acontece, assim? Diferente dos psicofármacos, nos psicodélicos, quando você consegue essas duas coisas, o setting e o set, o contexto e essa preparação psicológica, você precisa de uma experiência para mudar bastante coisa na sua vida, para rever bastante coisa na sua vida, né? Ou talvez algumas poucas experiências. Não é, por exemplo, como os antidepressivos que você compra na farmácia e tem que tomar diariamente, né? E gasta fortunas com isso. Não. Você participa de uma experiência com ritual psicodélico e aquilo é um divisor de águas na sua vida. Você não precisa ficar tomando. Até porque, se você continua tomando, ele vai perdendo efeito com o tempo, né? Bom, e essa é a segunda diferença. A terceira diferença dos psicodélicos para os psicofármacos é que eles simplesmente estão espalhados na natureza. Eles não precisam passar por nenhum processo de industrialização para serem tomados, administrados, né, por seres humanos. E aí, especialmente, esse é o caso dos cogumelos, que podem nascer em qualquer estrume de vaca ou qualquer terra úmida de jardim, né? Não tem como uma empresa patentear um cogumelo mágico, porque eles são absolutamente selvagens. Então, quer dizer, os psicodélicos não servem aos interesses do capital, principalmente porque eles não dão lucro. E isso é lindo. Bom, feitas todas essas considerações iniciais, eu vou direto ao caso específico dos cogumelos mágicos, também chamados de carne dos deuses pelos povos mazatecas. Os humanos nós usamos, né, psilocibina em rituais há pelo menos 7.000 anos. Mas não só isso, não só a gente usa psilocibina. Tem evidências científicas de outros animais não humanos que também, às vezes, comem cogumelos e têm as suas próprias viagens. Bom, falando dos fungos, todos os fungos são compostos por micélios. Os micélios, eles são uma rede branca gigantesca de filamentos unicelulares, chamados hifa, que estão tanto no subsolo do cogumelo, que é o micélio vegetativo, quanto no corpo do cogumelo, que é o micélio reprodutivo. Essa rede micelar atravessa todo o planeta Terra subterraneamente e tem uma inteligência extremamente complexa. Ela forma uma espécie de membrana consciente ou rede neurológica da própria Pachamama, como os mazatecas falam, né? É pelos micélios que todas as árvores e plantas se comunicam. E elas levam as mensagens para além do reino vegetal, isso que é interessante, por meio dos cogumelos. E aí vem uma curiosidade, né? Geneticamente, o nosso DNA está mais próximo do reino fungi do que do reino vegetal. E então, assim, o reino fungi ele está como um intermediário, um tradutor entre esses dois reinos, né? Entre o vegetal e o animal. E é por isso que os mazatecas dizem que os cogumelos nos trazem as mensagens da floresta. Bom, nesse sentido, os micélios são uma metáfora ainda mais interessante do que o rizoma, que foi utilizado por Deleuze e Guattari em Mil Platôs. Por quê? Além de não ter uma estrutura definida e de estabelecer conexões horizontais, abertas e múltiplas, ele conecta reinos ao redor de todo o planeta. Carrega mensagens ancestrais que parecem, inclusive, estar totalmente fora da linguagem e do espaço-tempo. As florestas, para os povos tradicionais, são entidades muito mais complexas, sociáveis e inteligentes do que Francis Bacon e toda a filosofia europeia moderna acredita. E são os fungos que organizam essa sociedade, pela internet natural do planeta Terra, formada pelos micélios. Os mazatecas, assim como muitos outros povos indígenas que vivem integrados à floresta, sabem disso muito bem. E, na verdade, a cosmovisão mazateca parte do princípio de que tudo é natureza. Não existe diferença entre ser humano e natureza, como nós ainda teimamos em acreditar.
Isso para eles é absurdo, essa diferença, né? É óbvio, é uma coisa dada que não tem natureza. E quem ensinou isso a eles foram os cogumelos, não foram Deleuze e Guattari. Até porque, né, os nossos queridos filósofos chegaram nesse saber um pouquinho atrasados, se comparados aos povos tradicionais. Bom, em um ritual com cogumelos, você se prepara, então, para conectar o seu sistema nervoso com o sistema nervoso da Terra. É isso que acontece quando a psilocibina entra em contato com os nossos neurônios. Como os mazatecas dizem, a Terra é um organismo vivo e extremamente inteligente e quer conversar com a gente. Em um primeiro momento, então, você começa a bocejar e lacrimejar muito, né? E isso são sinais de que o seu corpo está se conectando com essa outra dimensão da existência. E então, mais ou menos 30 minutos depois, você começa a experiência psicodélica propriamente dita. Agora eu vou começar a falar um pouquinho dessa experiência e, a partir dela, de alguns conceitos criados por Spinoza, Deleuze e Guattari. Bom, então, depois de alguns minutos bocejando, né, eu comecei a meditar na minha experiência e eu estava de olhos fechados quando, a partir de certo momento, eu entrei em uma espécie de explosão de cores, de texturas, de aromas, de sensações. É uma sensação indescritível ou inefável, né? A palavra é inefável, como chamam os psiconautas, porque é o desafio de traduzir para a linguagem. É uma experiência que está fora da linguagem. Você não consegue traduzir para a linguagem, você consegue chegar a aproximações. Na viagem psicodélica, a primeira coisa que acontece é essa: você é expulso do campo da linguagem de uma só vez. Eu virei uma partícula dançante, alegre, que surfava numa espécie de frequências muito altas e coloridas da existência. E eu não era mais a Sabrina, pesquisadora, mulher, humana, eu não era um indivíduo, eu era um fluxo de quanta, e eu estava dançando com a vida. E esse foi o momento mais sublime que eu já vivi na minha vida. E foram mais ou menos 7 horas, assim. Então, isso é o que os pesquisadores dos psicodélicos chamam de dissolução do ego. É uma experiência de morte em vida, onde você abandona a sua existência humana individual e experimenta uma profunda integração com os espíritos da floresta. E isso é o inconsciente. Uma sopa caósmica infinita que não se restringe ao indivíduo e não é estruturada como uma linguagem. Guattari, afinal, estava certo. Na experiência psicodélica, você vive a esquizoanálise no corpo. É um outro grau de compreensão disso. Você percebe que as relações são obviamente anteriores ao ser, que tudo está interligado em uma rede e é como se fosse uma dança colorida de celebração da vida e é absolutamente comovente. Você experimenta Deus como essa substância fundamental que consegue produzir infinitos atributos, como dizia Spinoza. E você percebe que cada existência singular é uma expressão sagrada dessa substância, inclusive você. Enquanto eu participava disso, eu senti também uma serpente de fogo subir da base da minha espinha dorsal até o topo da minha cabeça. E então explodir para fora, como se fosse 1 milhão de ramificações energéticas que me conectavam ainda mais à existência. E imediatamente eu tive uma sensação de ser imensa, de ser infinita, de ser absolutamente inocente, forte, de ser um bicho, de ser abundante, de ser a própria natureza. Nesse momento, as minhas mãos se abriram assim. E eu senti ondas de calor saindo da ponta de cada um dos meus dedos. E era impossível não se emocionar com isso. Era impossível dizer qualquer palavra. Era realmente a experiência do inefável, fora de toda a linguagem, né? Que não pode ser traduzido em palavras, nem mesmo por Aldous Huxley, nas portas da percepção. Mas essa foi uma tentativa ótima, né? Mas não traduz o que você vive. Bom, como eu falei, a minha experiência teve um total de 7 horas, né? Quando você passa por algo assim, você sai completamente transmutada. De repente, você sabe, porque o seu corpo sabe, de muitas coisas que antes você nem imaginava que existiriam.
e você vive os conceitos filosóficos no seu corpo, encarnados em você, enquanto você mesma é catapultada a um estado de fluxo e tudo é uma dança. Aqui, a gente está falando de uma inteligência que está para além da linguagem, para além do humano, que atravessa todos os reinos. A gente também está falando de um inconsciente que é universal, muito mais sutil, muito mais abstrato, muito mais abrangente do que o inconsciente coletivo do Jung. Nesse ponto, Deleuze e Guattari chegaram mais perto, né, quando explicaram que o inconsciente não funciona como representação, mas é pura produção de vida. O inconsciente é essa fábrica alegre, produtora de vida, que só quer brincar. E leva a brincadeira muito a sério, exatamente como as crianças. A experiência psicodélica também te leva à condição de uma criança sábia, intuitiva, que sabe que está viva para brincar e que o mundo é seu parquinho. E que a única regra, claro, é a prudência. Porque a criança precisa voltar para casa ou para o corpo depois que a brincadeira acaba. É uma existência localizada no corpo, mas que não se restringe a ele. O corpo é uma base para a própria expansão da existência. Eu fico me perguntando se Guattari, no auge da sua militância dos anos 60, não passou por algumas experiências psicodélicas, né, para escrever o Inconsciente Maquínico e também as 3 ecologias, principalmente. Ou então, se ele só intuiu mesmo, por pura genialidade, muito do que um cogumelo mágico pode registrar no nosso sistema nervoso. Bom, ao final de uma experiência como essa, você não pode mais negar que é a natureza. Que você é a natureza, que tudo que existe é a natureza. Isso não é mais um conceito abstrato na sua cabeça. Isso é real. Parece que os cogumelos te acordam de uma espécie de sono profundo, de um entorpecimento que te fez esquecer desse princípio fundamental da vida. Parece que essa sabedoria está guardada nos micélios e vai seguir sendo transmitida, não importa quantas caças às bruxas ou campanhas de criminalização o homem branco invente para tentar impedir a Mãe Terra de passar a mensagem. Agora, depois de passar por uma experiência dessas, você não consegue mais ignorar uma árvore, um peixe, uma nuvem, o mar. Você adquire um profundo respeito pela vida e, ao mesmo tempo, você entra num luto gigantesco pelo poder de destruição que o homem branco cis, hétero, morador de centro urbano, provoca por pura ignorância, acreditando que está fora da natureza e, pior, que exerce algum poder, algum domínio sobre ela. Então, eu chamo de devir cogumelo esse movimento de variação que o ser humano estabelece com os fungos, e aprende suas lições de botânica, mas não só isso. Talvez os micélios também aprendam ao entrar em contato com o nosso sistema nervoso. Talvez eles também queiram entender como o humano funciona e estejam tentando transmitir uma mensagem. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Enquanto eu estou abrindo aqui esse dispositivo sociotécnico, né? Queria dizer que vou tratar das ressonâncias ecológicas do pensamento de Deleuze e Guattari, só que por hora eu não estou colocando meu corpo para jogo. Quem sabe um dia. Beleza. Bom, eu sou doutorando em filosofia pela FRJ e vou tratar de basicamente 4 conceitos, né? O conceito de rostidade, que inclusive já foi explorado na mesa anterior. Vou tratar também do conceito do inumano, da imanência e do agenciamento. Aí eu vou fazer o seguinte, qual vai ser a minha... Opa.
Aí, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou falar de cada um desses conceitos e vou estabelecer uma ligação com algum outro pensador que eu esteja trabalhando na minha tese e faço essa aproximação com esse conceito. Então, vamos começar com o conceito de rostidade. Pode passar. Em Mil Platôs, o Deleuze e Guattari associam o rosto, que, diga-se de passagem, o rosto é inumano. Então, nós temos uma operação de rostificação. E no Ocidente, no capitalismo, nós vamos ter a forma de Cristo. Ok? Então, ele diz assim, se o rosto é Cristo, quer dizer o homem médio, branco, qualquer. Ou seja, Sabrina acabou de falar, cis, hétero, morador de cidade, enfim, etc. e tal. Né? Por que eu estou trazendo esse conceito de rostidade? Porque haverá dois sociólogos, o Brand e o Essen, que eles vão falar de um modo de vida imperial na sociologia. E esse modo de vida imperial, a meu ver, ele pode ser entendido como uma extensão desse conceito de rosto, tá? De rostidade. Aqui. Então, no Platô 7, ele diz assim, se podemos datar a máquina de rostidade, atribuindo-lhe o ano zero de Cristo e o desenvolvimento histórico do homem branco, é porque a mistura deixa então de ser uma interseção entre cruzamento para se tornar uma penetração completa na qual cada elemento impregna o outro, como gotas de vinho escuro e uma água clara. Nossa semiótica de homens brancos modernos, a mesma do capitalismo, alcançou esse estado de mistura na qual a significância e a subjetivação se prolongam efetivamente uma na outra. E como é que isso vai se refletir, a meu ver, no pensamento ecológico? Bom, primeiro no chamado capitalismo verde e na modernização tecnológica, que na realidade nada mais é do que uma forma do capital lidar com a crise ecológica, mas efetivamente sem enfrentá-la de verdade, apenas fazendo mais operações de axiomatização, ok? Sobre o ESG, sobre sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ acabou de abrir uma disciplina online sobre isso, começou agora na semana passada, e foi muito curioso, né, porque eu estou vendo um ponto de vista totalmente, por assim dizer, do mal, né, enfim, e comparando aqui com o pensamento do Deleuze e Guattari, né, tem sido bem rico isso. Isso aqui também vai ser importante, porque no primeiro capítulo da tese eu vou descrever essa máquina abstrata de rostidade como sendo o rosto ecológico do capital, ok? Poderíamos também falar do mercado de carbono e do capital fóssil. Alguns autores vão se referir a isso como fascismo fóssil, inclusive patrocinando campanhas de desinformação em massa, ok? Só que por uma questão de tempo e também pela ênfase na subjetividade, eu prefiro dar ênfase ao chamado modo de vida imperial, ok? Vamos lá. O rosto é o Cristo, modo de vida imperial, crítica à perspectiva das fronteiras planetárias e ao conceito de antropoceno. Fronteiras planetárias, na realidade, é um conceito que vem de artigos de pesquisadores, também das áreas de climatologia, das ciências duras, das geociências e ciências da Terra, ok? Então, eles vão falar em 9 fatores que vão poder apontar para uma exaustão dos recursos da Terra e que isso poderia colocar em risco a nossa existência. Só que os autores eles vão dizer o seguinte, que ao fazer esse tipo de análise, eles não investigam o modo por que nós chegamos a esse ponto. Em outras palavras, eles não politizam a questão. Quando nós falamos, por exemplo, em antropoceno, ora, nós chegamos a uma época da humanidade em que nós nos tornamos uma força motriz geofísica que pode interferir nos fatores climáticos, etc., etc. Ok. Quem interfere são os esquimós, são os indígenas aqui da América do Sul, enfim. Não se traz nenhum tipo de reflexão sobre como nós chegamos até aqui e muito menos como a gente pode sair dessa. Ok? Então, como está aqui no slide, diz assim, falta, porém, um ponto importante nessa discussão.
não é apenas a humanidade agindo, pois o impacto humano no meio ambiente é socialmente mediado pelas relações de poder, classe, gênero e raça. E essa mediação conta muito. A população das sociedades capitalistas do norte global consome, em média, muito mais recursos que, por exemplo, os membros das sociedades indígenas subsistentes do sul. Até porque essas sociedades do norte global elas impõem um padrão de subjetividade que acaba se lastrando o mundo afora. Nesse exato momento, por exemplo, muitos de vocês estão usando esses aparelhos celulares, enfim. Certamente nós vamos precisar extrair lítio, nióbio, uma série de outros componentes minerais da natureza. Também o próprio fato da ascensão social no capitalismo, né? Então a gente pensa assim, querendo ou não, ainda que sejamos deleuzianos, gente, olha só, a gente também tem um pezinho no senso comum, para não dizer 2 ou 3, né? Pô, ascendeu socialmente, o que o cara vai pensar? Comprar um carro, por exemplo, vai poluir mais o ambiente. Vai pensar em quê? Andar de avião, vai poluir mais o ambiente. Ou seja, é um modo de vida que ele é tão incrustado na nossa subjetividade que a gente não consegue perceber. E esse modo de vida acaba sendo nocivo também à natureza e a tudo que existe. Agora eu posso dizer tudo que existe, ainda mais depois da apresentação da Sabrina. Obrigado. Passa. Vamos lá, olha só. A ideia central do conceito de modo de vida imperial é de que a vida cotidiana nos centros capitalistas só é possível essencialmente a partir da constituição de relações sociais entre humanos e relações entre a sociedade e a natureza em um lugar. Isto é, por meio de acesso limitado à mão de obra, recursos naturais e sumidouros. Ou seja, para explorar a natureza, é necessário que haja uma imagem do pensamento que permita essa exploração. Aí eu posso me remeter também à apresentação anterior, quando a Sabrina falou sobre o Bacon. Ou seja, a natureza como algo a ser explorado ou ultrapassado, e não o ser humano como sendo parte da natureza, dissolvido em tudo que existe. Não, nem de longe o que ela acabou de dizer. Então, a gente está muito mais próximo do que o Bernardo, né? Se referiu como rosto do que com dever cogumelo, né? Continuando, para que os centros capitalistas sobrevivam, é crucial que as relações com a natureza em outras sociedades do sul global sejam organizadas estrategicamente, de modo a garantir as transferências dos elementos naturais, etc., etc. Qualquer semelhança com o Brasil neo-extrativista não é mera coincidência. Você tem uma divisão do trabalho aqui que me parece bastante clara. E me parece também que o sul global, nesse contexto, também não se coloca como uma alternativa de fato a esse momento que a gente está vivendo. Então, quando o nosso atual presidente, Lula, muito embora tenha uma fala totalmente diferente do anterior, mas, do ponto de vista molecular, por que não dizer, desse modo de vida imperial, ele segue isso aqui, me parece, de maneira muito clara. Tá? Você não tem, de fato, uma alternativa efetiva. Pode passar? Bom, então, o modo de vida se estabelece nos discursos e nas visões de mundo, consolidando-se em práticas e instituições, resultando dos conflitos dos marcos da sociedade civil e no Estado. Ele é baseado em desigualdade, etc., etc. O último parágrafo vai ser mais fundamental aqui. Ó. Na verdade, ele molda os sujeitos e o senso comum, normalizando e ativando sua capacidade de agir, como mulheres e homens como indivíduos maximizadores, utilitários, que se sentem superiores aos outros como boas pessoas que lutam por formas particulares de boa vida. A boa vida que nos fez chegar até aqui. Enfim. Da mesma forma que o pensamento de Deleuze e Guattari pode nos inspirar a trabalhar com conceitos de rosto, mas ele também pode nos levar a linhas de fuga. Por exemplo, com o pensamento sobre Gaia. Né, na Geologia da Moral, Platô 13, ele vai dizer que a Terra era exterritorializada, glaciária, a molécula gigante era um corpo sem órgãos. Em outras palavras, ele tem uma visão totalizante da Terra. Ok? Não é organismo, é corpo sem órgãos, mas não deixa de ser uma visão totalizante. Isso vai inspirar autores como James Lovelock em A Vingança de Gaia. A hipótese de Gaia, me parece que ela é fortemente inspirada, ou pode ser relacionada ao pensamento de Deleuze e Guattari. E quando ele fala em Gaia, ele vai falar dessa faixa que diz assim: começa onde as rochas cristais encontram o magma no interior quente da Terra, uns 160 quilômetros abaixo
da superfície, etc., etc. Em outras palavras, ele vai falar da zona crítica, que o Bruno Latour vai se referir como zona crítica. Né? Só que tem um pulo do gato aqui, no próximo slide. Ele vai dizer que essa Terra é homeostática, ok? Então, ele vai dizer assim, que é um sistema fisiológico, porque parece dotada de um objetivo inconsciente de regular o clima e a química em um estado confortável para a vida. Esse grifo é meu, não está no livro, tá? Enfim, então, na realidade, a hipótese de Gaia, a visão da Terra como Gaia, me parece que também pode ser referida ao Deleuze e Guattari. Já a antropóloga norte-americana Anna Tsing, no Cogumelo do Fim do Mundo, ela vai falar em precariedade. Ou seja, como é que a vida se forma, como é que se dá a criação? Num estado precário, indeterminado, sem a menor forma de controle, ok? Aqui está na terceira linha, nós não estamos no controle. Quem está no controle? Não? Enfim, incapazes de contar com uma estrutura estável de comunidade, somos jogados em agenciamentos estáveis. O agenciamento é muito fundamental para nós teremos aqui. Não? Depois, não podemos confiar no tudo. Tudo está em fluxo, incluindo a nossa capacidade de sobreviver. Pensar a partir da precariedade muda a análise social, até porque esse mundo precário não tem finalidade alguma. Ok? Da mesma forma que nós estamos aqui agora, pode ser que no futuro nada disso aqui esteja existindo. Ponto. Nós não controlamos a vida, o processo vital, né? Então, ela fala aqui, na natureza não planejada no tempo. É assustadora? Assustadora para quem sempre esteve acostumado a viver no paradigma anterior. Né? Só que me parece que se existe fuga para essa crise que a gente está vivendo, ela passa pela mudança do pensamento. E uma outra autora que vai falar sobre isso, exatamente nessas formas devemos pensar, mas eu vou tratar dela um pouco mais adiante, é a Donna Haraway. Pode passar, por favor. Então, ele vai dizer assim, o conceito de contaminação para a Donna Haraway, né? Para a Ana, sim, perdão. Como o encontro se transforma em acontecimento, isso é, algo maior do que a soma das partes. Somos contaminados por nossos encontros. Eles transformam o que somos na medida em que abrimos espaço para os outros. Ao mesmo tempo que a contaminação transforma projetos de criação, outros mundos compartilhados podem surgir. Ou seja, fazer mundos não é uma exclusividade do ser humano. É isso que ela quer dizer aqui. Existem várias outras formas de ontologias possíveis. Eu não sei se a Sabrina, na apresentação anterior, se ela chegou a ler esse livro. Não? Precisa ler. Mas eu pensei muito quando eu li o teu resumo nesse livro. Vamos lá. Sabemos que os castores modificam as correntes dos rios. Depois, sem a habilidade de criar arranjos de vida eficazes, as espécies desapareceriam. Ou seja, você tem um processo intenso de colaboração perpétua, o tempo todo aqui. Um depende do outro, sempre. A tal ponto que a gente não consegue discernir, às vezes, né, ou quase sempre, o que seria uma unidade que a gente poderia chamar de individual aqui. Não faço ideia. Então, diz assim, por fim, projetos de fazer mundos se sobrepõem. Enquanto a maioria dos acadêmicos usa ontologia para segregar perspectivas, analisando-os uma a uma, né? Pensar a partir do fazer mundos permite analisar as camadas sobrepostas e as fricções históricas que delas decorrem. Ou seja, pensar outras ontologias. Tá? E, por fim, temos a Donna Haraway, que também é uma antropóloga norte-americana, e, recentemente, esse livro foi traduzido, Ficar com Problema, Fazer Parentes no Tiloceno. Por que Tiloceno? Antes de mais nada, Tilo é um animal, né, da Califórnia, proveniente da Califórnia, e esse animal ele vai ser utilizado, ou vai servir de inspiração, para um romance, para um conto, aliás, do Lovecraft, né? O monstro, né, de Tilo, enfim. E a Donna Haraway, ela vai, inspirada no Lovecraft, pensar o nosso tempo não como antropoceno, de um homem genérico como força motriz geofísica. Não como capitaloceno, porque o capitaloceno ainda assim é humano. Mas o tiloceno, pensar com a Terra. Não sobre a Terra. O capital pensa sobre. A imanência pensa com.
Então, nesse contexto, esse individualismo utilitarista da economia política, ele vai também se dissolvendo. Então, nós temos aqui, na quarta linha, por que isso? Que a época nomeada do Antropos impôs a si mesmo no momento em que saberes... Oi? Sim, nós já está acabando, é o último. E compreensões práticos sobre e com simbiogêneses e simpoéticos estão selvagem e maravilhosamente disponíveis e generativas de toda humildade aqui, né? Incluindo arte, literatura, ciências e políticas não coloniais. Importa quais pensamentos pensam pensamentos. Devemos pensar. Obrigado, gente. Valeu. Oi. Acho que não está funcionando? Tá? Tá ligado. Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Estou aqui primeira vez pós-pandemia, porque eu não pude ir na Ampof no ano passado. Oi, está me ouvindo? Estou aqui a primeira vez pós-pandemia, porque eu não pude ir na Ampof no ano passado e por problemas de saúde eu não pude ir no evento anterior. Bom, é uma alegria estar de volta aqui e principalmente a alegria estar na UERJ, que é um lugar que eu amo. Fiz a graduação aqui na UERJ, então assim sou fã da UERJ. Então vir para a UERJ é sempre, hoje que eu trabalho fora do estado, né? Então sempre vir para a UERJ é uma imensa alegria. Bom, o tema da minha fala é Arte e Corpo Sem Órgãos, Conjurações de uma Nova Terra e um Povo que Falta. Vou tentar, infelizmente, ou felizmente, né? Eu vou me organizar melhor lendo, né? Porque eu tive problema no meu notebook, que, enfim, hoje resolveu não funcionar e eu não consegui organizar melhor o texto, mas eu consegui dar uma organizada, assim, mais ou menos, né? Bom, essa questão, né, de pensar a Terra, né, como corpo sem órgãos, né, eu peguei a partir que foi o último texto aí que o Rodrigo citou, né, que é a genealogia, o que a Terra pensa que é, né, que é uma referência a Nietzsche, a genealogia da moral, né? Mas justamente para ampliar a discussão que Nietzsche coloca, né, na genealogia da moral, né, trazendo isso para a questão da terra, né, e aí trazendo autores, né, da etologia, da zoologia, enfim. E aí Deleuze e Guattari vão partir, né, da polêmica entre Geoffroy e Cuvier, né, uma polêmica que vai se arrastar desde a diferença e repetição com Deleuze, né, e vai aparecer tardiamente com Guattari, a questão da emergência de um plano definido por um vitalismo que não se distingue,
que não distingue a vida por órgãos e funções, mas segundo um puro plano de imanência, de univocidade, de composição, segundo a repartição empírica das diferenças e das semelhanças. Como preconizava Cuvier, mas pela conjugação de elementos não formados, esse plano, né? Pela conjugação de elementos não formados e materiais que entram em tal agenciamento e suas conexões, suas relações de movimento e velocidade, delineando assim um único plano de imanência. A questão, então, vão dizer Deleuze e Guattari, não é mais da ordem dos órgãos e das funções, mas de um plano transcendente que não poderia presidir a sua organização, senão sob relações analógicas e de tipos de desenvolvimento divergente. Então, Deleuze e Guattari vão evocar, pegando a discussão de Geoffroy, pensar a Terra como um centro de gravidade, né, de dimensões cósmicas, e pontua aí as teorias zoológicas de Geoffroy, quando este vai pensar um único plano de composição de todos os organismos mediante uma cosmologia monista radical, considerando o plano de consistência de uma terra incógnita, de onde emerge uma lei da atração como única força de atração para todos os corpos enquanto materiais aglomeradas. Sob o mesmo plano, os elementos se reverberam em domínios não formados e naturezas não humanas sobre a universalidade do plano de imanência. Partindo dessa compreensão, Geoffroy postula uma univocidade de partículas materiais e de princípio em que forças do vivente e do inanimado são uma só, ratificando assim a determinação de um único plano de natureza entre matérias e elementos divergentes que agem sobre o mesmo corpo sem órgãos da Terra. Então, a Terra constitui, né, uma citação que o Deleuze e Guattari, que o Rodrigo trouxe aí para nós, né, subscrevendo, né, a explicação do professor Challenger em sua experiência de arrancar as forças berrantes da Terra, como arrancar o berro da Terra, o grande berro da Terra, né? A Terra, a desterritorializada, a glaciária, a grande molécula, era um corpo sem órgãos, atravessados por matérias instáveis não formadas, fluxos em todos os sentidos, intensidades livres ou singularidades nômades, partículas loucas ou transitórias. Fecha a citação. Então, a Terra constitui, em sua caracterização glaciária, uma grande molécula, corpo sem órgãos, desterritorializado e desterritorializante, o centro de gravidade que reúne todos os corpos, mas que, paradoxalmente, congrega em sua superfície uma produção de estratificação. Os estratos são camadas, cintas, e consistem em formar matérias, aprisionar intensidades ou fixar singularidades em sistemas de ressonância, constituir moléculas maiores ou menores no corpo da Terra e incluir essas moléculas em conjuntos molares. Trata-se de um processo de captura que operam por codificação e territorialização da Terra e procedem simultaneamente por código e territorialidade, efeito de agenciamento maquínico que se engendram e aprisionam em estratos. Matérias formadas, formas organizadas no organismo segundo determinações espaço-temporal num corpo organizado. Então, o que é o corpo sem órgão? Deleuze e Guattari explicam. Não se trata de um corpo vazio ou desprovido de órgãos.
Esse é um tema que o Deleuze e Guattari, né, como todos sabem, o conceito que o Deleuze e Guattari vão pegar do Arthur, né? Não se trata de um corpo vazio ou desprovido de órgãos, mas um corpo em que o que servem de órgãos, lobos, olhos, lobos, mandíbulas, etc., se distribui segundo movimentos de multidões, movimentos de Brownodes, sob a forma de multiplicidades moleculares. Trata-se, então, de um corpo vivo, tão vivo que expulsou o organismo e sua organização. Um corpo povoado de multiplicidades e relações intensivas. Como um campo intensivo e de energias de todas as composições, a Terra inclui, então, duplamente a potência de estabelecer territórios e um movimento de contra-efetuação que consiste numa linha de fuga do código territorial, ultrapassamento do território em busca de novos territórios. Portanto, como força subjacente, a Terra é o substrato de todas as forças, de toda a realidade e consagra a consistência de um corpo vital, de um campo vital, de um vitalismo que suplanta referências universais e antropomórficas. Cito Deleuze e Guattari no Mille Plateau. Diríamos a cada vez que um corpo sem órgãos intervém para a individuação por essa idade, para a produção de intensidades a partir de um grau zero, para a matéria da variação, para o meio do devir ou a transformação, para o alisamento do espaço, poderosa vida não orgânica que escapa dos estratos, atravessa os agenciamentos e lança uma linha abstrata sem contorno, linha de arte nômade e de metalurgia itinerante. Fecha citação. A Terra, como corpo pleno, constitui o fundamento a Terra, como corpo pleno, destitui o fundamento que sustenta substâncias e o binarismo matéria e forma. Sob esse aspecto, como pontua Lapojade, o que substitui o fundamento destituído são os axiomas que circunscrevem os novos limites do pensável. Que sentido, diz Lapojade, haveria em remontar para além dos axiomas se eles permitem se pronunciar sobre a vitalidade de qualquer demonstração? Axiomatizar se torna a nova tarefa do pensamento. Fecha citação de Lapojade. Ao distinguir as máquinas primitivas, Deleuze e Guattari ressaltam que os estados modernos acabam por restaurar o império mais absoluto, nova mega-máquina, seja qual for a novidade ou a atualidade, de forma tornada imanente, realizando uma axiomática que funciona por servidão maquínica, tanto quanto pela sujeição, por sujeição social. O capitalismo acordou o Staat e lhe dá novas forças. Portanto, para Deleuze e Guattari partem dessa perspectiva para contextualizar a história da filosofia e a implicação de um plano de imanência inerente à relação entre filosofia e capitalismo, que se estabelece à guisa de um duplo movimento de desterritorialização e reterritorialização. Sob tal perspectiva, vincula-se às condições imanentes do pensamento moderno ao movimento de desterritorialização do capitalismo, que se reverbera, por sua vez, na fusão do movimento absoluto do pensamento com o movimento relativo do capital. Considerando esse contexto, a filosofia moderna leva à desterritorialização relativa do capitalismo absoluto, porque transforma o capital em plano de imanência e, conjugando pensamento e capital, ela suprime o infinito do pensamento, conferindo ao seu plano de consistência e de composição uma determinação limitada ao desenvolvimento do capitalismo, do capital. Permite, então, que o capital seja tomado como movimento infinito e anula o que nele constitui um limite interno, confrontando em sua produção para torná-lo, para nomeá-lo uma nova terra ou um novo povo. E o novo povo. Consoante a isso, uma vez situado nos próprios limites, o capitalismo acaba por abolir os vestígios de um porvir sobre a terra e o povo, para se reterritorializar sobre ele mesmo como território absoluto.
O problema da filosofia moderna, portanto, é que ela se reterritorializa sobre a desterritorialização relativa do capitalismo, do capital, delineando um modo de representação que segue o movimento do capitalismo e seu modelo europeu. Nesse sentido, o capitalismo comporta um movimento contínuo de desterritorialização relativa que reterritorializa e restitui territórios segundo o modelo europeu e, assim, se estabelece a fim de garantir a reterritorialização da população mundial sobre a Europa. O capitalismo universaliza esse modelo e suas relações de troca, seus fluxos e mercadorias, e, a partir disso, reterritorializa o pensamento e os povos sobre o capital. Como ressaltam Deleuze e Guattari, não é sobre o filósofo. Não é somente, o filósofo que tem uma nação enquanto homem. É a filosofia que se reterritorializa sob o Estado nacional e o espírito de um povo. Fecha aspas. Sobre isso, a obra de 77 de Guattari sublinha que o capitalismo opera uma revolução molecular que se realiza como um processo geral de desterritorialização e que se desenvolve na forma de um capitalismo mundial integral, porque potencialmente colonizou o conjunto do planeta, porque atualmente vive em simbiose com países que historicamente pareciam ter escapados dele, e nessa operação ampla de desterritorialização, ele recompõe a produção e a vida social a partir de sua própria axiomática, de onde passa a criar, né, dessa axiomática, de onde passa a criar novas segmentaridades. Sob esse aspecto, Deleuze e Guattari observam que, diferentemente do meio grego que se manifesta na cidade, o meio relativo capitalista são os Estados-nações modernos, que levam ainda mais longe a decodificação e que são como modelos de realização de uma axiomática ou de uma conjugação geral dos fluxos, no sentido que esses estados combinam a sujeição social e a nova servidão maquínica, vamos dizer Deleuze e Guattari. Logo, compõem estados-nações integrados que se impõem às comunidades nacionais e interiorizam todos os fluxos desterritorializados em escala global. Nesse sentido, sublinhamos, entendendo essa configuração, sublinhamos os investimentos e produção capitalista, os quais se determinam segundo um regime de captura e desterritorialização. Na esteira dessas considerações, demarca-se o plano de imanência absoluto do pensamento e sua relação com o meio relativo e social que, seja na Grécia ou no moderno capitalismo europeu, define as condições imanentes da filosofia, de sua desterritorialização e reterritorialização. As implicações disso resultam, então, que a sociedade de amigos se transforma na sociedade de irmãos, como comunidade única e povo universal, segundo o modelo do homem europeu. O que significa dizer que é sempre de um povo, de uma nação que a filosofia trata. E é sempre conforme o espírito de um povo que a filosofia se exprime, seja como uma sociedade de amigos, ou de irmãos, ou mesmo de um povo por vir, que vige como uma máquina abstrata. Assim como a filosofia requer uma não-filosofia, a arte implica uma não-arte como um mergulho no caos. E é o caos no qual o cérebro mergulha, e nesse mergulho se extrai o caos, do caos, a sombra do porvir. Povo massa, povo mundo, povo cérebro, povo caos, dirão Deleuze e Guattari. Guattari invoca tal vitalismo determinado por sensações, vibrações contraídas para delinear um processo sobre o qual emana uma osmose das qualidades e forças da Terra, instituindo, sob o mesmo plano de natureza, um plano de composição que é simultaneamente o plano político e estético, uma caosmose das relações cósmicas como paradigma e etologia das forças e dos modos de afetar. A Terra é um sem-fundo de movimentos aberrantes, como afirma Lapojade, e atestam as análises de Deleuze
na época de diferença e repetição, ou anteriores à diferença e repetição. E, nesse sentido, não se pode requerer uma relação de identidade com a Terra, algo muito próximo do ser aí heideggeriano, que, sob a marca do ser identificado a uma terra, compreende o ethos, inevitavelmente, dirá Rashman, como a casa do ser. Assim considerando, portanto, entende-se que, sob a perspectiva fenomenológica, assinala-se uma inspiração sedentária, uma vez que a relação com a Terra torna-se objeto de uma codificação, de onde sua significação não ultrapassa a identidade de uma morada, a esfera orgânica de uma terra habitada ou a fixidez do território como domicílio. A esse respeito, Deleuze e Guattari pontuam a distância que os separa do pensamento heideggeriano, sobretudo porque Heidegger, ao condicionar o pensamento grego e a filosofia à história do povo alemão, empenhou-se em definir um solo fixo e estável, uma pátria e um povo para o pensamento, e, desse modo, se perdeu nos caminhos da reterritorialização, dirão Deleuze e Guattari, pois estes são caminhos sem baliza nem parapeito. Já está? Eu estou concluindo mesmo, uma página só. Se em Nietzsche, concluindo, né? Se em Nietzsche é a arte que pode nos salvar da moral, do ideal ascético e de todas essas codificações, né? Do ideal de verdade e de toda forma de enfraquecimento da vida e negação da terra, para Deleuze, a arte apela para um povo que falta, pois o povo é sempre uma minoria criadora. E se o artista precisa desse apelo, carrega em sua arte esse apelo, não significa que cabe a ele criar este povo, mas que a arte mobiliza uma potência criadora como resistência. A arte é o que resiste. Ela resiste à morte, dirá Deleuze, a morte, a servidão, a infâmia, a vergonha. Fecha aspas, citação de Deleuze. Ocorre que o povo não dispõe de tempo e educação para a arte. A vida é dura, muito trabalho pesado, o cotidiano é asfixiante, e tudo vem tirar o ânimo e a disposição para a contemplação artística e estética, e mesmo filosófica. E, mais que isso, a própria realidade estética parece não fazer parte da vida. Como poderia, então, o povo se envolver com a arte, tendo em vista que a vida dura de sofrimento e desalento o afasta do sonho da arte? Então, é preciso criar e inventar para si, a partir para si, né? Para si próprio, a partir de seus próprios meios, de formas a se reconectar com a criação, reencontrar a dimensão da arte por meio de uma fabulação da vida que conecte o povo à arte, vai dizer Deleuze e Guattari. E se a arte é o que resiste à servidão e à morte, é porque ela nos liberta das amarras do nosso tempo e seus modelos de dominação. Deleuze e Guattari alertam: falta-nos resistência ao presente. A criação de conceitos apela para si uma forma futura, uma terra nova, um povo por vir, um povo que ainda não existe. A resistência consiste em combater a universalidade, a uniformização, o nivelamento, a colonização do pensamento, o estriamento da terra, a exclusão e extinção dos povos e territórios minoritários para si. Abrir-se um devir da minoria para encontrar o povo que falta. E como assevera o Deleuze e Guattari, a arte e a filosofia juntam-se nesse ponto à constituição de uma terra e de um povo ausente como correlato da criação. A europeização não constitui um devir, dirão Deleuze e Guattari, constitui somente a história do capitalismo, que impede o devir dos povos sujeitados. É preciso que um devir revolucionário se interponha à filosofia e à sua história, de tal modo que venha suprimir as determinações que a submete ao Estado e aos grandes esquemas universais e opere uma contra-efetuação.
em entrevista a Negri, Deleuze vai dizer: a única chance dos homens está no devir revolucionário, o único movimento capaz de conjurar a vergonha ou responder à intolerância. Obrigada. Olá a todo mundo. Eu sou Filipe Ferreira e sou pós-doutorando na PUC de São Paulo. Tá bom? Tipo no programa de pós-graduação de Filosofia. Não dá para ouvir? Então, eu tenho estado aqui desde manhã. Eu queria começar só por dizer assim um pouco. Estou-me sentindo assim um pouco velho, assim, ouvi todo mundo falar, assim, um pouco ultrapassado, na verdade, tipo, porque estava falando sobre isso ainda há pouco, no sentido em que o pessoal que está aqui realmente está a fazer um uso da obra de Deleuze e Guattari, seja do ponto de vista do cogumelo, seja do ponto de vista do Estado, seja do ponto de vista do funcionalismo, seja do ponto de vista da fotografia, seja de tantos pontos de vista, que eu sinto-me um pouco ultrapassado. Vou tentar explicar porquê. Porque eu vou fazer uma coisa bem caretona aqui, que é basicamente... vou propor uma chave de leitura. Não gosto de chave de leitura, chave é muito chave, não é? Tipo, vou propor uma certa abordagem. Está ouvindo ou não? Assim? Assim é que é bom, né? Mas enfim, vamos lá. Eu tenho muita coisa, não vou conseguir fazer tudo, eu acho. Mas no sentido é que me estou a sentir um pouco ultrapassado. Não atual, não no sentido virtual, mas realmente no sentido desatualizado. É que eu vou fazer isso. Vou propor uma leitura, uma certa abordagem da obra do Deleuze. É isso que eu vou propor. E ainda por cima é uma abordagem mesmo a Deleuze. Quer dizer, hoje em dia, não é? Felizmente, depois de tanta coisa, é Deleuze e Guattari. Até este GT já não é GT Deleuze, é GT Deleuze e Guattari. Mas eu também queria, mas eu vou propor uma chave de leitura, que é o trabalho que eu estou a realizar agora, que é um livro sobre o Deleuze, um ensaio mais comprido sobre o Deleuze, que é realmente uma abordagem à filosofia dele. Isso é o que eu estou a trabalhar neste momento. Quer dizer, é uma das linhas do meu trabalho. Então é mesmo sobre o Deleuze. Isso não quer dizer que eu desvalorizo o Guattari, vou repetir, não? Eu sou do antigamente, a gente tem que repetir esta coisa. Eu, em termos do Guattari, eu acho realmente que a coisa mais importante que aconteceu ao Deleuze foi encontrar o Guattari. E que há realmente duas filosofias em Deleuze, uma antes do Guattari e outra depois do Guattari. Mas enfim, isso é um ponto um pouco à parte. Mas ouvindo vocês todos falar hoje de manhã e esta conversa toda, eu acho que eu vou arriscar adicionar um elemento que eu não tinha posto primeiro, não é? Estou a acrescentar, vou arriscar isso. Porque basicamente o que eu proponho em relação à leitura do Deleuze, o Deleuze introduz uma coisa chamada imagem do pensamento, que eu já vou abordar o que é uma espécie de imagem pré-filosófica, ele diz que é pré-filosófica, pré-reflexiva, que orienta o pensamento. Então é como se uma pessoa, ao pensar, já pressupusesse uma certa imagem do que é que significa pensar, já tivesse uma imagem inconsciente do que é uma certa resposta do que é pensar, antes de começar a pensar, ou no próprio acto de pensar. Não é? Como se fosse uma vozinha a sussurrar uma coisa inconsciente sobre o que é pensar, sobre o que é uma pessoa encontrar-se no pensamento, mas eu diria até especialmente sobre o que é uma pessoa perder-se no pensamento. Pelo menos é o meu caso. Mas enfim, isso é outra questão. Mas o meu ponto é que, em relação a essa imagem, o que eu pergunto, e eu acho que isso é que é o problema de fundo, qual é a imagem, ou quais são as imagens da filosofia do próprio Deleuze? Não é? Um bocado filosófico isto. Mas quais são as imagens
que orientam o próprio Deleuze no seu fazer filosófico. Quer dizer, quais são as imagens inconscientes que operam na filosofia do Deleuze. Eu digo imagens porque eu acho que há muitas, eu já vou chegar aí. Tá? E pronto, e relacionando um pouco com hoje, porque há uma questão que eu acho que atravessa várias das comunicações aqui e antes, que é a questão do menor, do minoritário. Não é? Então, já que eu estou sentindo isso, eu vou lançar uma questão que nem tinha preparado, mas vou lançar a questão que é: em que sentido é que essa imagem, na medida em que a gente consegue pensar o que é que seria essa imagem na obra de Deleuze, em que sentido é que essa imagem, já no sentido mais da política, é menor? O que é uma imagem do pensamento maior? O que é uma imagem do pensamento menor? Isso também é uma questão. Mas em que sentido é que as imagens do pensamento na obra de Deleuze, se a gente consegue distingui-las e defini-las, em que sentido é que elas são realmente menores? No sentido político. Então isso é mais ou menos o esquema de hoje. Que eu não sei até que ponto é que isto vai. Não, por exemplo, imagens de pensamento, sei lá, por exemplo, a imagem do Descartes. Não é? A imagem do Descartes, só para fazer um bocadinho de filosofia. A imagem do Descartes. O Descartes pressupõe que o ato de pensar é naturalmente dado e naturalmente compreendido. Até chega ao ponto de dizer que é universalmente distribuído. Não, isso é uma imagem que, do meu ponto de vista, é claramente maioritária. E é uma imagem que funciona inconscientemente, está nas entrelinhas da filosofia dele. O Kant, por exemplo, mais complexo, o Kant tem uma imagem que eu acho que é lindíssima, lindíssima, que é, ele diz que a razão, não é aquela coisa, a razão na sua faculdade mais elevada produz ilusões inevitavelmente. Então você poderia dizer, pois isto já é um bocado minoritário, já começa a entrar assim numa tipo mais minoritária, mas depois você lê a segunda crítica e você vai ver o uso prático da razão e você diz, cara, não é nada minoritário. É bem moral. Né? Tipo, você começa a ver coisas. Então há muitas variantes, tipo, sei lá, o Hegel, né? Enfim, não vou entrar nessa história. Hannah Arendt, por exemplo, tem uma que parece que poderia ser, na medida em que ela diz que o Kant chama o juízo reflexivo, na terceira crítica, que é realmente a única coisa que nos protege do terror. Dito assim, eu acho que há qualquer coisa minoritária aí, mesmo que ela se refira ao juízo reflexivo, que é uma coisa que, enfim, é outra história. Mas nesse sentido, o que eu pergunto é isto: não teríamos de perguntar, pela imagem do pensamento da filosofia do Deleuze, qual é a sua imagem? Qual é a imagem da filosofia dele? Não é? E em que sentido, podemos acrescentar hoje, ela é menor? É uma imagem menor. E agora vou ler um bocadinho. Eu acho que existem certamente mais do que uma imagem destas em Deleuze. Eu acho que existem muitas imagens em Deleuze. Por exemplo, em diferença e repetição, pensar é engendrar, é fazer o acto de pensar nascer no próprio pensamento. Na lógica do sentido, pensar é construir. É construção do próprio sentido, da sua superfície. Não é incrível, não é? Pensar é construir sentido. Uma imagem brutal. Não é? E o sentido vai desde o interior da linguagem, enfim, não vou entrar nisso agora, até ao exterior do ser. Uma proposta ontológica, pouco entendida até hoje, no meu ponto de vista, mas não quero soar estranho. Em Capitalismo e Esquizofrenia, com Guattari, pensar, isto é boa, não é? Pensar é delirar. Pensar é delirar. Não é? Pensar é delirar a terra, fazer a terra delirar. Fabular toda a espécie de devires, desde minoritários, outra vez a palavra minoritário, ou imanentes à produção desejante, ao esquizo, ao devir mulher, ao devir animal, ao devir molécula, incluindo o devir imperceptível da própria imanência, que é uma expressão que eu gosto muito e que é do Zé Gil. Aliás, é o título do livro dele sobre Deleuze, o imperceptível devir da imanência. Quer dizer, até no livro de Deleuze sobre Proust, poderíamos dizer que existe uma imagem do pensamento. Não é?
que a leitura que ele faz, que o Deleuze faz de La Recherche, do Temps Perdu, se confunde com outra imagem do pensamento. Afinal, o grande aprendizado por meio de signos que Deleuze atribui à Recherche não é uma espécie de alfabeto do pensamento, no sentido em que pensar é aprender a pensar, a decifrar constelações de signos, a ordená-los em diferentes mundos todos eles pré-individuais, diga-se passagem, além da distinção sujeito-objeto, a compô-los como quem compõe o universo, a serem descobertos, aprendidos, pensados. Então são várias imagens. E como é evidente, não passa pela cabeça, é que não passa mesmo pela cabeça, e acho que é totalmente uma chatice, enfim, discutir qual dessas imagens, ou outra qualquer, sobressai um pouco mais por estas ou aquelas razões, como se tivéssemos de descobrir qual a mais dominante, a mais tentacular, não sei o quê. Não sei, nós ainda falávamos de Deleuze assim, tentar qual é a leitura, não é? Enfim. Mas isto é tudo uma bobagem, eu acho. Não passa por aí. A meu ver, quanto mais imagens do pensamento se descobrirem na filosofia do Deleuze, melhor. A este respeito, surgir até uma certa descrição, né? Humildade. Antes de mais, que se reconheça que existem uma série de imagens do pensamento na sua filosofia. Né? Isto incluindo a tal imagem dogmática e moral do pensamento que aparece em diferença e repetição e que Deleuze entende que precisa ser destruída como condição crítica para a criação em filosofia ou até para a criação em geral. Podemos também concordar que não parece existir uma filosofia com tantas imagens como a de Deleuze, eu acho. Mesmo em relação a Nietzsche. Ou seja, que no que toca a uma questão de estilo, talvez uma das singularidades da filosofia de Deleuze seja a multiplicidade de imagens de pensamento que parecem operar ao longo da sua sua obra. Assim, ao contrário desse inventário exaustivo e relativamente inócuo ou administrativo destas imagens, proponho um exercício mais direto, intuitivo, que comecemos por sentir, porque é isso que o Deleuze sempre dizia, comecem por sentir qual é a afetação, qual é o estímulo, para usar esse palavrão que vem do alemão. Comecem por sentir a imagem do pensamento refletida pela filosofia do Deleuze. Quanto mais imagens se teria da sua filosofia, mais a sua filosofia se multiplicará, outras vidas se darão aos seus conceitos, quem sabe até descobrindo novas facetas, como está acontecendo aqui hoje, com novas abordagens, que novas facetas, outras componentes, o género, novas filosofias, novas abordagens, outras imagens do pensamento. Não é? Deste ponto de vista, eu acho que é importante ressaltar isto, quer dizer, no meu ponto de vista, uma filosofia só realmente se repete no pensamento, pelo menos em termos vitais, diferentemente, se a pré-filosofia, quer dizer, se a imagem do pensamento que a orienta supor uma certa afetibilidade, se a dado momento histórico, se sentir que ela se orienta por uma imagem do pensamento passível de ser intuída de modo vital, diferencial. Então, e qual é a imagem que eu proponho? A imagem que eu proponho, com que proponho ler a filosofia de Deleuze, ou que sinto que a sua filosofia reflete, não é nenhuma das que mencionei, mas outra ainda, a que está no título desta apresentação. Ela é a imagem de um retorno da terra dos mortos. Pelo menos à partida, talvez se estranhe a formulação, pelo vitalismo tantas vezes atribuído a Deleuze. E digo uma coisa, certamente não serei eu, mas mesmo a pôr em causa a afirmação de vida que atravessa a sua filosofia de uma ponta à outra e que culmina no seu belíssimo último ensaio, Imanência e uma Vida. Pelo contrário, a meu ver, não existe vitalismo ou afirmação de vida superior à deste retorno. O retorno da terra dos mortos é uma alegria, uma saúde, ou melhor,
uma grande saúde. Muito diferente da história de Lázaro, ainda que não se rejeite a fórmula lazarina, a grosso modo pelo menos, por também falarmos de uma figura que retorna dos mortos. Quem é esta figura? Se ela não é Lázaro? O Deleuze responde textualmente. Ele diz assim, a certo momento da lógica do sentido, não. É aqui, pode entrar. Eu voltei, eu tenho um esperando ali, eu agarrava ele, acabava deixando pelado, ele já saía com tudo aqui mesmo, é 4. Meu sonho é ser mãe de 4 gêmeos. Uma hora que você Tá. E, então, quem é esta figura se ela não é Lázaro? O Deleuze responde, ele diz assim, a certo momento da imagem Tempo, o segundo volume do projeto sobre o cinema, o Deleuze dá uma resposta. Ele diz assim, ele diz que é o filósofo. Eu vou citá-lo. Os filósofos, diz Deleuze, são seres que passaram por uma morte. Dela nasceram e vão rumo a outra morte, talvez a mesma. O filósofo é alguém que pensa ter retornado, com ou sem razão, e que retorna aos mortos em plena consciência. Isto é o que o Deleuze diz. Mas então, que terra é esta? A dos mortos. Não é? Se ela está na filosofia do Deleuze, onde é que ela aparece? E se o filósofo é aquele que retorna dos mortos, que retorno é este? Em que sentido, são as minhas questões, não é? Em que sentido a filosofia do Deleuze se confunde com este retorno? E isto ao ponto de eu dizer que a imagem do pensamento que a sua filosofia reflete, ou pelo menos da maneira como eu quero abordar, é a deste filósofo, este cara, este filósofo, ou essa pessoa, que retorna e volta a retornar, que retorna eternamente, em plena consciência da terra dos mortos. Eu digo uma coisa, dá-me vontade de parar agora. Pode parar? É porque o que eu tenho... Quanto tempo é que falta aí, já? Tá, então pronto. Então, eu vou dizer uma coisa mais pessoal. Esta coisa da Terra dos Mortos tem sido um objeto de trabalho meu já há os últimos 10 anos. Eu entro nele de montes de pontos de vista dentro da obra do Deleuze e fora dela. Muito através do Artaud, do grande Antonin Artaud. Digo uma coisa, eu entro filosoficamente e, cara, é foda. Não é nada fácil. E muitas vezes me senti um idiota, digo de passagem, mas mesmo idiota, até no sentido russo, ou especialmente no sentido russo, que é, porquê que eu entro numa cena dessas e depois, sabe porquê que eu me senti idiota? Porque eu não conseguia sair. Eu entrei e não conseguia sair. Entendeu? E senti-me o maior dos idiotas possíveis. E, na verdade, não sei se consegui. Mas vamos ver. A gente depois pode falar mais sobre isto. Vamos abrir para, infelizmente, apenas 2 perguntas, tá? Pedro ali atrás. Chega um pouquinho para cá, por favor. Seja breve, por favor. Eu tenho uma pergunta. Quem seria Jesus Cristo que ressuscitou o Lázaro? E, né? Porque você trouxe o Lázaro, né? Então quem seria Jesus Cristo? Alguém que ressuscitou o morto, né? Isso é uma das perguntas, né? Oi? Duas perguntas, exatamente. De Cristo. Não, ele falou do estado de Deus, mas eu estou falando em relação ao Lázaro, né? Quem seria Jesus Cristo, que ressuscitou, né? Esse morto. Eu tenho outras perguntas, vou fazer só essa. Eu vou falar durante os outros encontros. Pode. Eu fiquei pensando na sua fala dos cogumelos
me lembrou muito o texto do Davi Copenau, né, A Queda do Céu. E aí eu queria saber se você procurou na Queda do Céu recursos linguísticos para descrever a experiência inefável que é a Yancoana, o ASCA, o DMT, o LSD, proporcionando com essa sensação de totalidade que a gente acaba tendo com Gaia, né? Vamos lá, respostas. Não, quer dizer, eu não entendo assim, agradeço a pergunta, eu não entendo a questão no sentido do ressuscitar, porque, quer dizer, eu não entrei na Terra dos Mortos. Se eu tivesse entrado nessa Terra, começando a entrar, dando um pouco o que é essa Terra, acho que você não ia falar de ressuscitar, nem ia falar de Deus, porque é mesmo perder a alma, é mesmo chegar, é um estilhaçamento radical, muito ligado à loucura. Talvez encontre uma das suas expressões privilegiadas num certo tipo, não é na esquizofrenia em termos gerais, ou que a psiquiatria chama esquizofrenia, mas num certo tipo de experiência de loucura que acho que o Foucault trabalha e que aparece muito claramente em Deleuze, por exemplo. Uma questão, por exemplo, a questão da linguagem, tipo o não sentido esquizofrénico, o Deleuze trabalha. Ele distingue dois tipos de não sentido. Um que dá sentido, outro que não dá sentido. Eu sei que isto é um bocado abstrato, é um bocado difícil, mas imaginemos, tipo, por exemplo, imagina o que é uma montanha sem vale, ou um círculo quadrado. O que é isso? Isso não, quer dizer, não designa nada no mundo, não é? Você, tipo, não significa nada, é um objeto absurdo. Mas ao contrário do teatro do absurdo, esse objeto tem sentido. Aliás, ele só tem sentido. Ele é um não sentido, mas que tem sentido. Quer dizer, ele não significa nada, ele não pode ser verdade nem falso. É um objeto absurdo, mas ele existe. É um objeto. Há um matemático que o Deleuze fala, um matemático, o Meinong, que fala desses objetos impossíveis. Mas repara, tipo, o que é a glossolária do Artaud? Até tenho aqui. Vou ler, vale a pena. Quer dizer, não vou ler como o Artaud lê, porque enfim, ratara, ratara, atara, tatara, rana, otara, otara, catara. Onde é que há Deus aí, meu? Né? Qual transcendência? Ou onde é que existe? É mesmo um colapso, é uma outra dimensão, é um buraco no ser. Aliás, o Artaud fala de um buraco desenquadrado no ser. Acho muito bonito. E é foda, meu. Tipo, é uma coisa que é para a filosofia, para um filósofo, eu, pelo menos quando veio com isto, pensei, cara, como é que eu vou fazer filosofia agora, depois disto? É difícil. Oi, obrigada pela pergunta. O Copenau me inspira bastante. Eu gosto muito da Queda do Céu, mas não foi um livro onde eu fui buscar vocabulário para tentar descrever a minha experiência, até porque eu não consegui descrever a minha experiência. Eu tentei passar aqui como que é, numa experiência psicodélica, você sentir no corpo conceitos filosóficos que a gente só lê nos livros. Isso não é exatamente o que Copenau está fazendo quando ele escreve o livro dele junto com o Bruce. Mas, até porque é isso, né? Eu venho de outra cultura. Eu não sou indígena, então a linguagem, todos os conceitos e linguagens que eu tenho, meu arcabouço linguístico para tentar descrever é muito diferente do dele. Mas eu me inspiro muito nele. O que ajuda muito a gente a tentar trazer alguma coisa para a linguagem dessa experiência é o que a gente chama de terapia de integração do ego, né? Depois que você sai de uma viagem psicodélica, que você passa pela desintegração do ego, é importante você reintegrá-lo, porque a gente precisa dele para viver nessa realidade, né? Senão você esquizofreniza. Assim, então, nessas sessões de integração do ego, você consegue trazer a sua experiência minimamente para a linguagem.
Mas, por isso, elas são muito importantes para nós, né, que não vivemos integrados à floresta, como os povos tradicionais. Não sei se eu consegui responder, mas é difícil. No final, quando você tenta... O próprio Aldous Huxley, ele, a convite do Osmond Humphrey, um psiquiatra dos anos 50, ele foi convidado a fazer experimentos com mescalina e tentar colocar para a linguagem. Daí que surgiu as experiências com psicodélicos dele e o próprio As Portas da Percepção. Mas é sempre uma tentativa. A gente nunca consegue trazer para a linguagem porque é uma experiência absolutamente fora da linguagem, né? Então, não sei se eu consegui responder, mas é mais ou menos. Gente, a gente vai fazer um intervalo assim de 8 minutos e vamos estar 5h30 precisamente aqui, que a gente já está atrasado. Talvez a gente recupere um pouco do tempo perdido, aproveitando bem os outros companheiros que tem que apresentar aí, tá?